é uma ilha e as dificuldades em termos de água de rega também pensamos nós que seja uma grande influência para que haja uma baixa exploração da atividade agrícola. Portanto, em contrapartida, tem a questão do turismo como seu grande potencial. Portanto, para dizer que daquilo que é toda a área de exploração agrícola na cidade de Maputo está por volta de 3,5% daquilo que é a produção da área total. Em termos de culturas por área, portanto, há que salientar que aqui temos duas principais culturas, que é a couve tronchuda e a alface, como sendo as principais culturas em termos de produção, em termos de exploração por parte dos agricultores da cidade de Maputo. Mas nem só, tem outras, mas em quantidades relativamente menores daquilo que seria a potencialidade do próprio distrito. Aqui podem ter várias razões, mas por tudo indica, ou daquilo que é mais ou menos a informação que temos sobre o trabalho feito, a questão da exploração, ou sobretudo a prática da couve e da alface, leva-se então à questão do próprio ciclo de cultura. Portanto, como sendo uma atividade meramente virada à subsistência, à segurança alimentar, essas duas culturas têm um ciclo de produção menor, e isso faz com que haja muita produção ou muita intensificação daquilo que é o sistema de produção para poder garantir em menos curto espaço de tempo aquilo que são as necessidades básicas das famílias que estão em volta dessa atividade. Portanto, como dizia, couve e alface são as que têm maiores percentagens em termos de áreas de exploração. Portanto, naquilo que é mais ou menos a distribuição agrícola por distrito, pode-se afirmar aqui que por família tem por volta de mais ou menos meio hectare, a partir do meio hectare, daquilo que é a área de produção, o que faz com que seja mais ou menos 1% daquilo que é a população de Maputo inserida nessa atividade. Só que estes dados são relativamente, ou indicam relativamente aquilo que são as pessoas diretamente envolvidas nessa atividade. Mas, porém, tem um pormenor que ainda não está meio identificado, que é a questão de que esses 81%, por exemplo, nas maotas, são os proprietários das áreas. Só que esses proprietários das áreas, por vezes, têm seus trabalhadores eventuais, que esses também são uma outra fonte que, com base naquele trabalho eventual, vai garantindo, de certa forma, uma renda para aquilo que é a alimentação da sua própria família. Portanto, é um ciclo que, de certa forma, abrange várias camadas sociais para a questão da segurança alimentar. Portanto, entrando naquilo que são as principais culturas, como já vieram influenciado algumas, fora das couves e alface de destaque tem a questão das folhas de abóbora, alho, pimento, cebolas, cebolinhas, as outras couves, a selga, tanto a flor também, os feijões verde, feijão nhamba, feijão manteiga, leguminosas também, amendoim e tomate, piripiri, entre outras. Portanto, há um pouco de várias culturas, mas potencialmente produzidas a couve e a alface. Portanto, outro ponto que importa referenciar é a questão dos campos de produção. Bem disse que, em termos de população ou de famílias, algumas estão por volta, a partir de meio hectare em diante, outras chegam a ter 2 hectares de produção. E o sistema de produção, os campos de produção são diversificados. Como a imagem ilustra, aqui são colocados em canteiros, a mesma cultura é uma área totalmente ou relativamente maior. Portanto, algumas parcelas para aquilo que é a questão de apoio a esses agricultores
temos implementado o que chamamos de CDRs, que são campos de demonstração de resultados, ou a questão das escolas na Machamba de Camponês, que por vezes essas próprias associações acabam nos cedendo algumas parcelas, outras variam de 5 metros quadrados, 15 metros quadrados em diante, para poder se fazer essa transferência de tecnologias no campo junto aos próprios produtores. Portanto, a diferença entre o CDR e a questão da escola na Machamba de Camponês cinge-se apenas no método de transferência de tecnologia. Enquanto que a escola de Camponês há uma participação sem níveis, quer dizer, todo mundo participa e intervém na formação sem definição, quer seja de técnico ou agricultor, enquanto que os campos de demonstração de resultados são mais ou menos a demonstração por parte do técnico que vai mostrando as diversas formas de produção e como é que trazem os diversos tipos de benefícios. Portanto, outro sistema de produção que também temos é a questão das hortas quintaleiras, podemos dizer assim, que a maioria das quais se encontra sobretudo no bairro das Maotas, que são quintais ou são vivendas ou parcelas em que ao longo dessas vivendas fazem-se a exploração de hortas também. Portanto, as áreas de produção variam entre 1 metro quadrado a 5 metros quadrados. E lá há diversas formas de cultivo, desde a aplicação de métodos relativamente convencionais e não convencionais, como podem ver a figura, tem um bocado de aproveitamento, que é a reciclagem, que está dentro daquilo que é o contexto da agricultura urbana, que é inserida nos sistemas de produção. Portanto, indo para aquilo que é a capacidade de produção em termos de tonelada por ano, como já havia referenciado, de novo encontramos esses dois senhores que por vezes chamamos ou denominamos nossos grandes calcanhares de Aquiles, porque é difícil, mas não é complicado, pouco a pouco indo introduzindo novas técnicas ou novas culturas, mas tem que ser de forma faseada para que não entre de facto em contradição com aquilo que são os aceitos ou aquilo que são as perspectivas dos próprios intervenientes nessas duas culturas. Para dizer que a couve e a alface, no total, fazem mais ou menos 70, quase 80% daquilo que são as culturas produzidas por ano. Depois seguem-se as folhas da abóbora que vão, pouco a pouco, ganhando alguma expressão naquilo que é o sistema de produção. Bom, indo relativamente para aquilo que são as nossas tarefas, posso dizer que nós vivemos em uma situação de harmonia institucional. Ora, vejamos, temos aqui duas instituições que trabalham dentro da cidade de Maputo, relativamente àquilo que é a questão da agricultura. Temos nós, como Conselho Municipal de Maputo, e tem a Direção da Agricultura da cidade de Maputo. Nós estamos como Câmara Municipal e a Direção da Agricultura da cidade de Maputo tem representação daquilo que é o governo central. Portanto, são duas instituições que braço a braço vêm caminhando e vêm trabalhando em prol dessa atividade. Por outra, tem aqueles que são os nossos verdadeiros ombros, que são, neste caso, com grande destaque, temos aqui a questão da CPLP e da ISAC, que, de certa forma, entrou e tem levado a cabo atividades conosco em prol daquilo que é a segurança alimentar e nutricional. Por outro, tem a questão da FAO, a ISOR, que é uma ONG francesa de solidariedade, tem a Colima, que é uma associação também criada lá na cidade, tem a questão da ligação, essa ligação entre a Câmara Municipal e as universidades, por acaso não é nova, tal como acontece com a ISAC agora, tem aqui com a Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, tem a questão do Instituto Superior Politécnico de Gaza e, por fim, a Universidade Pedagógica, a Escola Técnica, a Escola Superior Técnica. Portanto,
fora daquele contexto de trabalho multissetorial, tem a questão das tarefas nas quais são incumbidas, que é a questão da investigação, pesquisas formais e a questão da implementação dos campos de demonstração de resultados. E outro ponto a seguir é a questão da formação e capacitação, quer seja de técnicos, assim como dos próprios agricultores. Tem outro ponto relacionado com a questão da extensão agrária, que cinge na assistência técnica, transferência de tecnologia, a questão da promoção do próprio associativismo. Depois tem a questão mais ou menos, digamos, meio complicada, né? Porque depende muito daquilo que são os recursos, que é a questão da facilitação de meios e equipamentos agrícolas, a questão dos insumos agrícolas, que por acaso vamos ganhando, de certa forma, uma grande vantagem, porque já conseguimos instalar, junto aos próprios agricultores, volta de 3 ou 4 lojas de insumos, de produtos agrícolas, bem próximo deles, que de facto antigamente era meio complicado. Tem a questão também das parcerias em função dos microfinanciamentos, que é para catapultar ainda mais a questão dessa produção nos próprios agricultores. A questão do agroprocessamento e do marketing como complemento daquilo que são as nossas atividades, também são essas tarefas que nos são incumbidas para poder promover este ponto que vem aqui, que é a questão do associativismo. Portanto, entrando ainda mais na questão do associativismo, há que frisar aqui que contamos neste momento com cerca de 32 associações de produtores, 12 no distrito de Camavota, 13 no distrito de Cambuquane, 6 em Catembe e 1 em Canhaca. Portanto, há um grosso, sobretudo nessas duas áreas, de pessoas que ativamente vêm praticando essa atividade. Em termos dessas 32 associações, estão envolvidas cerca de 10 mil e sei lá quantas pessoas nessa atividade. Portanto, há muita gente, há muitas famílias que têm a agricultura como a sua base de subsistência.